Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura proposta pela nossa igreja para essa sexta-feira da oitava da Páscoa. A leitura se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 1 até 12. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações para que você não perca nada. E de antemão, vale a pena maratonar aqui nos vídeos. Essa primeira leitura, ou melhor, as primeiras leituras desta semana foram todas dentro de Atos dos Apóstolos, assim você vai ter um parecer melhor sobre este livro. E vamos juntos ler. Diz assim: Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote, Anás, e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo dos céus outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Amado irmão, amada irmã, esse texto ele continua sendo uma continuidade de um milagre que já foi relatado essa semana, onde os discípulos curaram um paralítico, em nome de Jesus. Na verdade é Cristo quem curou, né? E aí veja que Pedro e João estavam anunciando ao povo quando vai dizer que os sacerdotes chegam, o chefe do guarda do templo e os saduceus. Quem eram esses saduceus, né? Os saduceus eram uma espécie de um partido judeu, que eles eram extremamente céticos. Eles, inclusive, não aceitavam todo o Antigo Testamento. O foco deles, inclusive, por exemplo, era acreditar em apenas os livros da Torá, que seriam os 5 primeiros livros da Bíblia para a gente: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Eles não acreditavam, inclusive, na ressurreição dos mortos, não acreditavam na doutrina dos anjos e, pior, eram eles os líderes judeus. Então, veja que era muito problemático, né? Esse povo escutar aqueles que seguiam Jesus anunciar que Cristo tinha ressuscitado, porque estava gerando conversão entre os judeus. Então eles não queriam. Por isso que a primeira atitude que eles fazem é prendê-los. Agora a gente começa a entender por que eles se irritaram dentro da fala deles. Então eles prendem Pedro e João e os colocam na prisão. Agora é interessante o que Lucas nos coloca. Claro que Lucas ele coloca uma numeração, que no caso são 5.000 pessoas convertidas, que a gente não precisa levar esse número ao pé da letra, apenas para nos dizer que muitas pessoas se converteram. Daria para fazer uma rápida leitura espiritual desse texto no seguinte sentido: é interessante pensarmos que, quando nós queremos prender a verdade, ela jamais fica presa. É impossível prender a verdade continua sempre em ação. E é isso que acontece aqui. Tentaram prender, tentaram calar, mas o próprio Deus continua a agir no coração de todos estes. Mas continuando. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém chefes, anciãos e mestres da lei. Em suma, o que aconteceu aqui foi a reunião do Sinédrio, que era composto por cerca de 70 homens do sexo masculino, mais o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote principal. Dentro desse grupo, né, que seria uma espécie da mais alta corte dos judeus, estavam aqueles que eram os mais ricos, os mais bem educados, os mais poderosos homens de Israel. Eram pessoas extremamente cultas. E aqui mostra pra gente, né, quem era o sumo sacerdote do momento: Anás.
mas também estava Caifás. Caifás, ele era o ex-sumo sacerdote, né? Que ele se tornou sumo sacerdote até o ano de 14 depois de Cristo. Porém, como sumo sacerdote, quem escolhia era o governo de Roma. Então o que acontece foi o seguinte: Roma tirou no caso, Caifás do poder, só que os judeus, como não queriam obedecer a Roma, eles faziam o quê? Mesmo diante, né, dessa troca que o governo de Roma fez, eles desejavam ainda continuar tendo Caifás como alguma espécie de líder. É isso que está acontecendo. Sobre João e Alexandre, os estudiosos não mencionam muita coisa. E aí, o que acontece? Aqui estavam presentes eles para poder refletir o que fazer. E aí começa, então, uma grande pregação, né? Chamaram Pedro e João e eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? E aí, São Lucas, que é ele quem escreve Atos dos Apóstolos, ele tem um amor muito grande pelo lado pneumatológico da coisa. Isto é, São Lucas ele tem um olhar muito específico e muito sensível para a ação do Espírito Santo. Então, São Lucas aqui traz Pedro cheio do Espírito Santo. Por quê? Para nos fazer a reflexão de que é o Espírito Santo, que agora já se manifesta no coração dos apóstolos, que faz com que eles saiam do medo para a coragem, que faz com que eles possam ter coragem de anunciar a boa nova do Cristo, né? Então Pedro, com muita coragem, ele começa a dizer que não tinha o menor motivo para que eles pudessem ser presos ou serem interrogados se eles tinham feito bem. E aí ele começa a anunciar quem é o Cristo, né? Ele vai acusar os que foram eles que crucificaram. Eles anunciam a ressurreição, mesmo sabendo que aquele povo não vai querer ouvir, mas eles anunciam a verdade. Ele, inclusive, vai citar um salmo, onde esse salmo vai falar, né? Que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Eles agora associam esse salmo à pessoa de Jesus, que, inclusive, dentro do contexto da época, a pedra naquele tempo era a pedra do ápice do templo de Jerusalém. Ela servia, inclusive, para unir duas paredes pela extremidade. Então é uma grande alusão, né, ao Cristo que une a divindade, que une Deus à humanidade, que une esse projeto, né, de Deus. E aí eles vão, inclusive, dizer que em nenhum outro há salvação, né? Não existe outro nome dado aos homens pela qual possamos ser salvos. É muito interessante ver essa coragem. Hoje a gente vive um tempo de muito respeito humano. Pedro entendeu que o respeito humano não precisa contradizer e anunciar verdades de fé, porque é essa a grande verdade. Cristo ressuscitou. Não faz o menor sentido mentirmos sobre esta realidade, mesmo diante de pessoas que não compreendiam, que não aceitavam, que eram céticas. Que isso fique de lição para nós. Sejamos como Pedro, ousados, cheios do Espírito Santo, para anunciar aos quatro cantos do mundo que Jesus ressuscitou. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo já já aqui no canal para junto também acompanhar o Evangelho dessa sexta-feira.